Obrigado. Boa noite. E aí, Paulinho? Senta aí, pessoal. E aí, Paulinho, o Hexa vai vir, hein, Paulinho? Começamos já... A Argentina já começou tomando... Já começou tomando ferro, já. Graças a Deus. Eu tô sentindo, eu falei pra vocês. Falei pra vocês. Começamos com tudo. Vocês estão bem? Como é que tá? Eu quero. Obrigado. Obrigado, Bruno. Então tudo bem? Foi bem? Uma semana? Maravilha. Semana passada a gente falou brevemente, né? Falamos, não foi tanto a ênfase, mas eu cheguei a falar sobre o caminho, né? Quando tiraram a arca da onde ela estava e Davi pediu para levar de volta para Israel, e no caminho tinha os sacrifícios e deve ter ficado uma marca de sangue, né? Eu não dei tanta ênfase para o caminho e hoje eu queria dar mais ênfase para o caminho, porque ele é fundamental. O caminho ele é imprescindível e eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco mais. Mas para a gente começar, vamos fazer uma dinâmica aqui, né? Eu preciso que vocês pensem em alguma coisa que vocês queiram muito e que se eu estalasse o dedo aqui agora, estava realizado. Não precisa me falar. Qualquer coisa. Imagina qualquer coisa que você quisesse muito. Qualquer coisa. Todo mundo pensou em alguma coisa? Sim. Todo mundo pensou? Pensou? Pensou agora? Pensou? Pensou, Paulinho? Beleza. Então, vocês vão com essa coisa até o final. Eu vou dar alguns exemplos só para conjecturar e você vai aplicando isso daí. O caminho ele é uma parte imprescindível. Imagina só que se você tivesse escolhido uma Ferrari, certo? Vamos supor que eu escolhi uma Ferrari. Do mesmo jeito que eu falei para vocês escolherem, eu escolhi uma Ferrari. O que eu vou falar agora vocês aplicam para você. Eu estralei o dedo, apareceu uma Ferrari aqui que é minha, certo? Só que nós estamos no mês de novembro. Uma Ferrari hoje, 0 km, deve custar em torno de 4 milhões de reais. Nós estamos no mês de novembro. Em janeiro vem o IPVA dela. Deve vir uns 300 mil de IPVA. Mais ou menos isso. Eu não ia conseguir pagar, eu ia perder a Ferrari. Então não adianta eu desejar uma coisa sem ter passado pelo caminho para adquirir, porque vai faltar a estrutura, vai faltar a base, né? Estão entendendo? Conseguiram entender? Conseguiram aplicar no que vocês pensaram? Certo? Mas a gente precisa ter essa base. Então, por que a gente... isso que vocês pensaram é imprescindível, tá? Por quê? Para tirar um norte. Isso é onde você quer chegar. Mas tem um caminho até lá a ser concluído, certo? Tem um caminho a percorrer. Você precisa tomar algumas decisões. Você precisa abrir mão de outras coisas para conseguir isso que você quer. Eu vou te dar um exemplo. Um outro exemplo. Se você pensou em ter um corpo perfeito, corpo sarado, do dia para a noite. Estalei o dedo aqui, suponhamos que o que você pensou era ter um corpo sarado. Pronto, estalei o dedo e seu corpo está sarado. Em um mês, ia voltar. Por quê? Porque exige continuar treinando para manter, exige uma alimentação adequada para ter esse tipo de corpo. Então exige você abrir mão de uma série de coisas e fazer um tanto outras para manter. Então não adianta o que você quer agora, hoje, não vai rolar, você vai perder. Você vai perder. Porque você não está pronto. Por que você não está pronto? Porque você não percorreu o caminho. Você precisa percorrer esse caminho. Esse caminho ele vai te ensinando. Então aquilo que você quer é só o norte. Imagina que uma estrada, a Ferrari ou o corpo ideal é onde você quer chegar. Só que você não consegue enxergar a estrada inteira. Até onde você consegue enxergar? Até a primeira curva. Você só enxerga até ali. E se for à noite, o farol do carro ele só ilumina 30 metros para frente. E o farol alto só ilumina 100 metros para frente. Então não adianta você querer ir direto lá no destino. Tem a estrada para percorrer. E a estrada para percorrer, você precisa saber onde você quer chegar, é o norte. Só que como é que você faz para chegar lá? O seu objetivo tem que ser chegar até o primeiro posto de gasolina para abastecer.
Você precisa toda hora estar abastecendo e carregando suas energias, porque senão você vai desistir. Se você desistir, você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Faz sentido? Faz sentido ou não? Então o que a gente precisa imaginar? Isso que você pensou é o seu alvo final, mas tem uma série de outras etapas, que é o posto de gasolina para você abastecer. Então a gente só precisa olhar até o posto. Vou te dar um exemplo. Esses dias estava conversando, já faz um tempinho já, estava conversando com uma pessoa e tal, trabalha comigo, falou assim, não, a gente consegue chegar até esse patamar. A gente trabalhar firme, eu acho que entre 10 e 15 anos a gente chega. Não tenha dúvida. Mas para isso é onde a gente quer chegar. Só que se eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer até o final do ano, eu não chego lá. Então o meu posto é cumprir aquilo que eu tenho que fazer até o final do ano. Ali é o meu posto de abastecimento. Na hora que eu chegar lá, eu abasteço o carro, recarrego a energia e vejo para onde que eu quero ir de novo. E aí vamos caminhando até o segundo posto, até o terceiro posto, e sempre subindo a régua, o nível de exigência, e cada vez que você caminha, você aprende alguma coisa. E aí você vai aprendendo durante o percurso, e as suas experiências vão te ensinando. Então você precisa não abrir mão do caminho. E onde é que está o segredo? O segredo é um só, é muito fácil de falar, muito difícil de fazer. É a constância. A constância é o nome do jogo. Se você tem constância e você entende que você tem que estar sempre caminhando e não desistir, pronto, você vai chegar. Você vai chegar. Então a constância é o nome do jogo. Muita gente fica pelo caminho. Mas quem é que chega lá? Quem é que tem sucesso? Quem é que alcança? É aqueles que não desistiram. A gente vê muitas histórias bonitas. São as pessoas que não desistiram. E quantas não desistiram no meio do caminho? Quantos aqui, acredito que todo mundo deve ter algum amigo que na infância jogava bem bola, queria ser jogador e desistiu. Por que o Neymar chegou lá? Por que os jogadores que estão na seleção chegou? Porque não desistiram. Porque eles não desistiram. Tantos outros melhores que eles desistiram no caminho. Então a constância é o que vai mudar, é o mais importante. A constância é o que vai fazer você chegar lá. Então você saber sempre que você está avançando e sempre que cair, levantar. Não importa quantas vezes você caia. O exemplo dos jogadores da seleção, eles estão lá porque eles se levantaram mais do que caíram. Alguém caiu mais do que se levantou e ficou no caminho. Até mesmo aqueles jogadores que não foram convocados. Podiam fazer mais e não fizeram. Os que estão lá, teve uma constância. Então eles alcançaram, né? E aí agora trazendo um pouquinho para a parte espiritual. Lembra quando você chegou aqui na igreja pela primeira vez? Lembra quando você ouviu falar de Deus pela primeira vez? Lembra como você falava para outras pessoas, como era? E aí o tempo vai passando, a gente vai esfriando, uns mais morno, outros mais frio, e aí vai deixando passar. E não tem mais aquele afinco, né? De quando a gente chegou, sai falando para todo mundo, sai falando de Deus para todo mundo. E o ponto-chave aqui não é a gente ser aquele crente chato que fica falando, querendo empurrar Jesus goela abaixo. O ponto-chave aqui não é esse o ponto. O ponto é que soltava o caminho. Soltava o caminho, as coisas vão mudando. As coisas vão evoluindo. Ou muda, E aí a gente esfria. E aí eu te pergunto, não é só falar, mas quantas vezes você, no seu passado recente, talvez no último mês, ajudou o próximo, a ponto daquela pessoa enxergar os princípios que Jesus ensinou em você? Né? No começo se falava muito, com bastante inexperiência, porque tinha acabado de escutar, né? Aí depois de um tempo de casa, você de tanto ouvir ganhou uma certa experiência, uma certa bagagem. E o que você tem feito com essa bagagem? O que você tem ensinado para outra pessoa? O que a sua vida tem ensinado? O que o seu caminho, as suas experiências você tem mostrado para os outros para poder ajudar? Esse é o jogo. A gente poder ter a constância e continuar
Cada vez que a gente vai ficando mais velho, vai adquirindo mais bagagem. E é essa bagagem que a gente tem que passar para o próximo, né? É isso que a gente tem que ensinar os mais novos, aqueles que acabaram de chegar ou aqueles que estão na rua, que estão precisando ver um grande exemplo. E todo dia a gente tem essa oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Eu mesmo falho todo dia que eu entro aqui porque eu quero matar o motoboy, que põe a moto na frente da igreja. Aí eles colocaram um cone, hoje eles conseguiram colocar um cone para identificar até onde a moto tem que ir. E ele conseguiu metade da moto para cá, do lado certo do cone, e outra metade para o lado errado do cone. E aí eu já começo falhando, entrando aqui. Você também? Tamo junto nessa, né? Tamo junto. Mas é claro que a gente se explode por dentro, né? Não deixa transparecer. Mas às vezes a falta de um sorriso, eu deixo. Mas para você do carro, né? Não para ele. Para você do carro, eu deixo transparecer. Mas às vezes a falta de um sorriso, de uma empatia, ou às vezes até do fato da gente descer do carro, ir lá e explicar que quando se põe um cone, o lado certo é para um lado e o lado errado é para outro, talvez a gente pudesse ganhar essas pessoas, né? Talvez a gente pudesse fazer alguma coisa diferente, né? Mas às vezes a gente simplesmente deixa passar. Eu estou dando esse exemplo besta que acabou de acontecer, mas acontece na nossa vida isso todo dia. Quantas pessoas você não cruza por dia? Quantas pessoas a gente não cruza por dia? Eu acho que quem cruzar menos deve cruzar com umas 50, pelo menos, né? E não precisa nem de muita força. Dependendo do horário, se pegar um ônibus, por exemplo, já deu umas 200, porque o ônibus está cheio, né? Então a gente tem essa oportunidade todo dia de fazer esse transbordo, né? E não deixar esfriar, voltar a ser quente, né? Não deixar morno. E para finalizar, não menos importante, né? Eu também tive um grande aprendizado e eu pus em prática recentemente, de só olhar até o próximo posto. A minha esposa, ela está grávida. Eu vou ser papai pela segunda vez. E todo mundo. Quando ela estava grávida de Samuel, todo mundo me perguntava assim: e o próximo? Nesse estágio, todo mundo perguntava: e o próximo? E eu falava assim: já é de imediato, numa empolgação só. Aí o Samuel nasceu, veio aquele período muito difícil, porque bebê não dorme, você abdica do sono, o olho do furacão, né? Fora os problemas pessoais, mas assim, do bebê, que é da fase de não dormir, privação de sono, era uma experiência que eu nunca tinha vivido, então era novo, né? A gente escuta, mas vivenciar. E aí, depois de uns 10 meses, o Samuel começou a dormir a noite inteira. Obrigado pessoal, valeu galera. E depois de uns 10 meses, o Samuel começou a dormir a noite inteira. Quando ele começou a dormir a noite inteira, eu comecei a entrar num estágio de conforto. Então, depois desses 10 meses, que era para eu ter feito o quê? Aquilo que eu tinha falado? Não, vamos emendar um atrás do outro, não sei o quê. O meu cérebro entrou num estágio de conforto, e aí eu comecei a querer protelar. Por quê? Porque eu não queria sofrer de novo. Porque era doído, você abdica do sono, você... Exatamente. E aí é uma sensação, e aí o tempo vai passando, o tempo voa. Quando eu vi, passou 3 anos. O Samuel tem 3 anos, né? Ele vai completar daqui 10 dias, 3 anos. E a cabeça, a todo esse momento, mesmo quando eu decidi, a cabeça a todo momento queria o contrário. Ela queria que eu não tivesse isso, porque ela não quer que eu sofra. O nosso cérebro é programado para o conforto. Ele não quer te tirar do conforto. E aí então surgiu essa segunda gravidez da Glai, e aí as pessoas me perguntaram: e o próximo? Aí eu respondi com muita sabedoria: nós vamos um de cada vez. Por quê? Porque é só até onde eu enxergo. Vai ter, se Deus quiser, mas eu só vou até onde eu enxergo. Vamos ter esse, vamos cuidar desse, vamos ter essas experiências desse, porque agora é uma experiência nova de ser outra pessoa, e nova porque são 2 crianças. Então vamos ter essa experiência, e depois nós vamos partir para a próxima. Então não adianta eu querer falar que nós vamos ter, eu aprendi, tá vendo? Eu estou pondo em prática.
Eu estou pondo em prática, não estou falando aqui para vocês, eu não pus em prática, eu pus em prática. Então todo mundo que me perguntou, eu falei, nós vamos vamos ver esse. Vamos ver esse, depois a gente resolve o resto. Né? Então a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E toda vez que você consegue alguma coisa, você começa a entrar num estágio de conforto, igual eu mostrei. Quando Samuel começou a dormir, eu entrei num estágio de conforto. Aí eu comecei a não querer sair desse estágio de conforto. E assim é com você. Eu dei esse exemplo do filho, mas para vocês terem uma ideia que quando a gente chega no primeiro posto, a ideia é querer parar. E aí vai contra a constância. Por isso que eu falei, aquilo que vocês têm na sua cabeça, que quando foi que eu instalasse o dedo ia acontecer, ele tem que ser aquele alvo, lá no fundo. E aí você tem que achar o seu caminho até o primeiro posto. E quando você chegar no primeiro posto, a sua cabeça vai querer que você pare por ali. Ela vai falar, tá bom. Ela vai querer te sabotar. E aí quando você vai ter que se desafiar, sair dessa zona de conforto e querer ir para o segundo posto. E querer continuar caminhando. Então precisa ter constância. Sem constância, não vai. O jogo acaba. Então, eu espero ter podido ajudar com essa experiência sobre o caminho. O caminho é fundamental. Espero que vocês tenham conseguido entender que não adianta o que você quer lá no futuro, aqui hoje, que vai faltar a base, vai faltar a estrutura. Não queira abrir mão do seu caminho, porque vai faltar a estrutura. Não vai fazer sentido nenhum e você vai perder muito rápido. Isso acontece muito, por exemplo, com as pessoas que ganham na Mega Sena. A maioria delas hoje estão pobres, depois que ganham. Porque não tem estrutura para receber aquele caminhão de dinheiro, sai gastando tudo e sem ter o mínimo de educação financeira para entender que o dinheiro acaba. Então, não abra mão do seu caminho. O seu caminho vai forjar o seu caráter. O teu caminho ele vai te ensinar coisas novas e no seu caminho você vai encontrar outras pessoas para você poder transbordar na vida delas e mudar a vida delas. Eu creio que vocês vão conseguir mudar a vida de muita gente no seu caminho. Não queira se privar de novas experiências, porque é ali que você vai encontrar novas pessoas, você vai fazer novas conexões e você vai poder mostrar quem você é nessas novas conexões e vai ajudar mais gente. E a nossa corrente só aumenta, expandindo. Pessoal da internet, obrigado. Se você assistiu pelo YouTube, se inscreva no canal. Se gostou, deixa o joinha aí. Um abraço. Até a próxima semana.